Olá pessoal do YouTube, bom dia para vocês que estão entrando aqui no canal da Anfo Discovery English com o seu Teacher Fernandes para mais uma aula rápida e objetiva, onde você aprende inglês definitivo e rapidinho, não é mesmo? Muito bem, estou muito feliz com todos vocês que estão aí se comunicando pelo WhatsApp conosco, mandando suas mensagens, mas você pode também deixar comentário lá no vídeo para dizer como é que está. E se você que está estudando aí, se preparando para a prova de alguma universidade, ou você que vai fazer a prova aí do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e precisa de inglês, manda dizer para mim o que você precisa e eu posso gravar um vídeo especialmente para você dentro da aula que você precisa, ok? Muito bem, e você que está chegando pela primeira vez no canal, está assistindo essa aula, e se você achar um pouco complicada, é melhor você voltar lá nas primeiras aulas. São todas as aulas que têm a capa vermelha, ok? É o Basic 1, está em capa vermelha, o Basic 2 vai estar ali na capa azul, e agora estamos entrando no Basic 3, onde a capa são todas verdes, ok? Aí já está um pouquinho elevado, então eu te dou um conselho, volta lá, ok? E se você gostar da nossa aula, e tenho certeza que vai gostar, não esqueça, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e aperte o sininho para que você possa receber as notificações em primeira mão. Hoje estamos começando aparecendo para você aí a lição de número 24, ok? E é ainda dentro do Basic 3, ou seja, estamos no terceiro nível, subindo a nossa escadinha, ok? Por que chamar de Basic 3, professor? Porque é o básico. A língua inglesa e toda língua tem uma base específica. Se você não aprender bem, firme, esta base, o restante da língua não vai ficar legal para você. Então estude essas lições básicas da língua inglesa para que você possa falar inglês direitinho, ok? E aí na lição de número 24 do Basic 3, vamos estar trabalhando com a nossa First Lesson, nossa primeira lição. Por quê? Porque vamos estar trabalhando agora, aparecendo para você aí, o Simple Past Tense of Regular and Irregular Verbs. Nós terminamos a lição 23 em 3 aulas, né? A aula 1, a forma afirmativa dos verbos regulares e irregulares no tempo presente, depois a negativa e a interrogativa, onde você aprendeu a usar o do e o does e entendeu por que o do vira does, né? E aprendeu a fazer perguntas e muitas outras coisas que você aprendeu lá. E agora, nesta lição, nós vamos começar a trabalhar com a conjugação dos verbos no passado. Mas veja bem, apareceu aí embaixo para você escrito lá, olha, tá? São as regras, rules. Essas regras em inglês é necessário para que você possa conjugar os verbos, principalmente os verbos regulares no passado. Lembre-se que eu falei para você que existe 2 classes de verbos. Os verbos regulares, que são muito grandes, são mais de 14 milhões de verbos, e os verbos irregulares, que são razoavelmente poucos. No meu material didático, você encontra lá no final da apostila 4 páginas só de verbos irregulares. E é bem simples para você poder memorizá-los. Já os irregulares não tem como guardar todos de uma vez. Você vai aprendendo ao longo do tempo do uso da língua inglesa aí na sua vida. E eles, por mais grande que eles sejam, o número de verbos, são os mais fáceis de você trabalhar, para você transformar e fazer o passado do verbo regular. Já o irregular, você vai precisar decorar 2 formas que ele vai apresentar, ok? Hoje, nesta lição, eu vou apresentar para você aí as regras para o acréscimo do ED. Olha só o que eu estou dizendo aí para você. A formação do passado de um verbo regular. No geral, para formar o passado de um verbo regular, basta você acrescentar o ED no final do verbo e ele já está no passado. Olha que legal, é fácil e muito tranquilo de trabalhar. Eu dou um exemplo para você do verbo walk, ok? O verbo caminhar aí na língua inglesa, walk. O passado desse verbo é só acrescentar o ED e fica walked. Tranquilo, não é isso? Maravilha. Então, olha, eu vou deixar aqui agora um pequeno exercício aí da regra para você, aí da primeira regra aparecendo para você. Tá? A regra do acréscimo do ED, que é esses verbos que você simplesmente acrescenta aí o ED. No caso do verbo to need, que é o verbo necessitar ou precisar. O passado, needed, só acrescentou o ED. Outro verbo que você já aprendeu comigo, o verbo to want, que é o verbo querer. Passado, wanted, só acrescentou o ED. E o verbo call, que é o verbo chamar ou ligar.
apenas acrescentou id, ficou cold. Não é college, pelo amor de Deus, ok? Não vá pronunciar desse jeito, é cold. Parece a palavra frio, mas é escrito um pouco diferente, ok? Muito bem. Então agora vamos ver as exceções, sempre tem as suas exceções, nós vamos ver, mas antes de ver essa exceção, olha só para você aí, vou deixar um exercíciozinho. Você vai pausar o vídeo, copiar no seu caderno e vai fazer esse acréscimo do ed. Você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Olha o primeiro verbo para você aí, o to look, que é o verbo olhar. Você vai do outro lado, está escrito lá passado igual a look, e um tracinho, você vai colocar nesse tracinho o ed. Simples e fácil desse jeito, ok? O verbo ask, que é o verbo pedir, perguntar ou chamar. O americano fala ask, ok? A pronunciation é muito simples, difere pouquinho do inglês britânico para o americano. Ask e ask, ok? Não importa. Aí você vai acrescentar o ed. Também o verbo follow, que é o verbo seguir. Uma pessoa fala para você, oh, come on, come with me through here. Venha comigo por aqui, né? Come along with me through here. Venha comigo por aqui. Aí você também vai acrescentar o ed follow it, ok? E o verbo to show, que é o verbo exibir, apresentar. E você vai acrescentar também o ed para este verbo. Olha só que maravilha. Bem, mas sempre, como eu disse para você, tem uma exceção, uma regrinha. E é o que nós vamos ver agora. A segunda regra, você já aprendeu comigo isso anteriormente. Vai valer também aqui para o tempo passado dos verbos, onde vai acrescentar o ed. Se um verbo terminar em consoante, vogal ou consoante, e se este verbo for monossilábico, monossilábicos são aquelas palavras que só tem uma sílaba. Não importa que ela tenha 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, mas são pronunciadas de uma vez só, como por exemplo no inglês short, né? Curto, né? Baixo. Olha, tem 5 letras e é pronunciada de uma vez só. Então, se isso acontecer, de cara eu tenho que dobrar a última letra antes de acrescentar o ed. E eu dou um exemplo para você aí agora do verbo to stop. E observa que o S está em vermelho. Por quê? Porque o stress dessa palavra, ou seja, a tônica forte dela, está na letra S, onde você vai dar mais ênfase. Stop, ok? Stop. Você vai fazer uma puxadinha, que é o verbo parar. Para fazer o passado dele, eu dobrei aí a última letra, stopped, ok? Beleza? E o verbo to plan, observa que também o P está em vermelho porque a tônica desta palavra está na primeira, ok? Plan. E o passado, planned, aí dobrei também o N e acrescentei o ED. Agora observe essa regra que está aí para você, olha, se você encontrar um verbo, mesmo que seja monossilábico, terminado em Y, X, W e Z, nunca você vai dobrar uma letra dessa. É o caso do exemplo do verbo to fix. Ele termina em F, que é consoante, I, que é vogal, X, que é consoante. Tá dentro da regra? Tá dentro da regra, mas não posso dobrar porque ele termina em X. Beleza? Muito bem. Dentro dessa mesma regra tem uma variante. Se você encontrar uma palavra terminada em consoante, vogal, consoante, mas se ela for dissílaba, trissílaba ou polissílaba, você só vai dobrar essa última letra se a tônica, ou seja, esse stress da palavra, estiver lá no final dela, na última sílaba. Se estiver antes, você não pode dobrar, ok? Veja aí, eu falo sobre a questão do stress. O que é esse stress, professor? Nada mais do que o acento. Na língua inglesa, eles não têm mais os acentos, mas na nossa língua nós temos acento. Ok? Por isso que você vê acento agudo, acento circunflexo, ali dentro da nossa língua. Eles não têm, mas eles têm o stress. O stress é essa sílaba mais forte que você usa dentro da palavra. Muito bem. Então aí aparecendo para você aí um exemplo desse stress que eu estou falando para você. O caso da palavra open, o verbo abrir. Observa que o O, tá, está em vermelho e essa é uma palavra de sílaba, ela se divide em duas. Open. Tá? Não é open, né? É open. E o O está aí em vermelho. E olha, observa que a tônica dela está na primeira sílaba, então eu não dobro. Olha o passado dele do outro lado, opened. Então eu não dobrei a última sílaba. Também a palavra visit, ok? Visit está no VI. Eu também não vou dobrar.
visit, ok? E aí você acrescenta o ed, visited, ok? Perfeito. E a palavra happen, que é o verbo acontecer, né? A pessoa chega para você e fala, oh, what happened with you? Tá perguntando o que é que aconteceu com você, usando o passado. Também não dobrei, porque a tônica está no HAP, happen. E aí o passado, happened, ok? Muito bem, very good. Então, eu dou esse exemplo para você e dou um pequeno exercício também para que você possa exercitar aí na sua casa. Veja lá o verbo to listen. E observe que a pronúncia não é listen, é listen, porque o T está entre uma consoante e uma vogal, ele vai morrer. E aí você não pronuncia ele. Listen, que é o verbo ouvir. E você vai fazer o passado, que é só fazer o quê? Acrescentar o ed, mas tem que prestar atenção na tônica. Observa que a tônica está em aí amarelo. Listen. Então, se está na primeira, você não vai poder dobrar. Já a segunda, prefer, está na última. Você vai precisar dobrar. Visit, aí você não vai dobrar. E a última, open, também você não vai dobrar. Faça esse exercício em casa e decore para que você possa ficar realmente aí sabendo desses verbos aí. Muito bem. Próxima e última regra são aquelas bem simples, né? O verbo terminado em Y, ele se divide em dois. Primeiro, se o verbo terminar em Y precedido de consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar IED. Olha o exemplo do verbo to try, né? Que é o verbo tentar. Termina em Y precedido de R, que é consoante. Olha o passado dele. Tirei o Y e acrescentei IED, triad. Temos o verbo to study, que é o verbo estudar. Também, da mesma forma, tirei o Y e acrescentei IED. Agora, observe a próxima. Se um verbo terminar em Y precedido de vogal, eu jamais vou fazer nada, só acrescento o ED. Dou dois exemplos, o verbo to play e o verbo to enjoy. Aí, played, enjoyed, ok? Play, que é o verbo jogar, tocar, brincar, ok? Também pode ser uma peça teatral, que eu já falei, ok? Uma pessoa convida você, let's go to a play, ou shall we go to a play? Vamos a uma peça teatral? Você vai aprender isso mais adiante. E o verbo enjoy, que é o verbo gostar, desfrutar ou gozar, quando você goza das suas férias e vai passear e vai ficar tranquilo depois, só acrescenta o ED também. Muito bem, então estamos chegando aqui no final destas regras, ok? Vou deixar também aí agora para você no quadro mais um exercíciozinho, onde você vai procurar acrescentar o ED, observe as regras do Y para acrescentar direitinho. Eu dou para você o verbo cry, que é o verbo gritar, chorar, o verbo to stay, que é o verbo ficar, permanecer, hospedar, o verbo to carry, que é o verbo carregar, o verbo to enjoy, que você já viu anteriormente, aproveitar, desfrutar ou gozar. Faça esse exercício e decore estas palavras, beleza? Muito bem, então estou me despedindo mais uma vez de você, deixando a minha frase para você aí. Seja verdadeiramente esperto, estude, estude e estude novamente para que você possa falar inglês de verdade, ok? Na próxima aula, lembra, nós estamos na aula 24, mas ainda do Basic Tree. É a nossa primeira lição, que são de regras, rules, ok? Muito bem, eu quero agradecer você e não esqueça aí do nosso website www.anfodeschool.com e entre lá, adquire o nosso material didático, vai na última abazinha lá e adquire o material didático. Você vai poder acompanhar o meu curso de verdade, ok? Thank you for watching my video. See you next video. Bye bye!